mudou nos hábitos das pessoas que possuem os animais nos últimos anos? Olha, teve um processo de humanização dos pets, que a gente chama, que começou mais ou menos há uns 10, 12 anos atrás. Então, há 12 anos atrás, o cachorro ficava do lado de fora da casa. Então, ele era um cachorro mesmo, né? Ficava no jardim. Depois, ele veio para a sala, depois ele veio para o quarto e hoje está talvez no auge aí desse processo de humanizar os bichos de estimação e ele está na cama das pessoas, né? Então, a gente tem hoje uma pesquisa que nós rodamos na rede Petland e 61% dos nossos clientes, dos pesquisados, da amostra, eles consideram os bichinhos como filhos. Então, essa mudança de comportamento da relação dono e animal, ela veio impulsionando bastante o mercado pet e para crescer o que vem crescendo hoje. Os animais, eles estão tão humanizados que eles acabam tendo uma alimentação diferente, comendo sushi, tomando sorvete, né? E mais, eles estão meio que assépticos, né? Eles usam sapato para sair na rua, eles tomam banho toda semana. Isso, você tem algum dado que mostre se isso é saudável para os próprios animais? Tudo em excesso não é bom, né? Equilíbrio é sempre... eu acho que o ponto que deveria ser focado seria ter um equilíbrio, né, nessa relação. O animal faz muito bem, né, para a criança, para o desenvolvimento da fase de criança para adolescente, a pessoa vai tendo que pegar responsabilidades, então ele ajuda a combater a obesidade, porque você é obrigado a sair para andar com ele. Então ele tem uma função social, tem o cão terapeuta, tem o cão guia, então você tem uma função social do cachorro que até explica um pouco esse, talvez, excesso de humanização, né? Agora, do ponto de vista do animal, o animal está só sendo melhor tratado, né? Então, mal para ele acaba não fazendo. Ele só vai sendo mais mimado do que ele já é. O animal, a gente brinca que é a eterna criança, que com 2 anos ou 12 anos, que ele já é um idoso, ele é tratado da mesma forma. Se você comparar com uma criança, com 2 anos tem um tratamento, com 12 já tem outro, né? A criança precisa ouvir não, e o cachorro normalmente não ouve não, é sempre o bebezão da casa. Então, do ponto de vista, não faz mal, respondendo a sua pergunta, pro animal faz bem e ele contribui socialmente para vários pontos de positivos. O consumidor do mercado pet é muito exigente? Tem se tornado cada vez mais, né? Depende muito da classe onde você está também. A gente tem operações hoje do público AA e em regiões periféricas. Então você vê uma mudança de comportamento bastante significativa. Quanto no AB, você tem um nível de exigência grande, as pessoas têm o hábito, você comentou agora, de banho, de realmente dar banho toda semana. No pet shop, né, o brasileiro tem esse perfil de consumo, de consumir muito serviço, né, diferente do americano, que já faz mais o serviço. Então, o nível de exigência, quanto mais há, ele é maior. Mas no C a gente vem notando também crescimento, né? Então, quem dava banho uma vez por mês começa a dar a cada 15 dias, troca-se uma diversão de um restaurante para você fazer um mimo no cachorro. Então, isso vai justificando o crescimento do setor. Você já visitou mais de 2.000 lojas em 14 estados aqui do país. Quais são as diferenças regionais do consumidor do mercado pet? Você consegue identificar isso? Consigo. Você tem, olhando para as regiões do Brasil, eu diria que a região Nordeste, Sudeste e Nordeste, ela tem uma relação mais de filho do que de animal. Na região Sul, você já percebe uma relação mais distante. É uma relação um pouco mais de animal, um pouco mais fria. Então você tem mais consumo de acessório, brinquedo, produto por impulso nessas duas regiões, Sudeste e Nordeste. No Sul, para você fazer uma venda dessa, que não é uma venda de necessidade primária, já você precisa desenvolver um atendimento mais qualificado, gerando demanda para aquele produto especialmente. E existe algum motivo da região sul ter essa característica? Eu acho que é uma diferença cultural mesmo, né? Você tem o Nordeste do Brasil, acho que tem uma característica mais acolhedora, talvez o Sul é um pouco mais bairrista, vamos chamar assim, né? mais fechado. Então eu acho que isso se reflete
na relação dos pets. É uma das possíveis explicações. O mercado de pet tem mais ou menos, segundo o IBGE, 30 mil lojas de pet no país. E também tem os grandes concorrentes aí. Como é que é sobreviver no mercado tão competitivo, né? Como é que você consegue crescer no mercado tão competitivo? Na verdade, a gente iniciou empreender nesse setor pet exatamente pela relação macro e microeconômica dentro do setor. Vou te explicar. Então, macroeconomicamente, quando você olha o setor, ele cresce a 6, 7% ao ano, ele tem a segunda maior população de animais, de cães e gatos do mundo, o segundo maior mercado em faturamento agora no mundo também, então são só dados positivos. Você fala, bom, legal. Agora, quando você olha microeconomicamente, você tem as 30 mil lojas, que às vezes é 35 ou é 40, dependendo da fonte. O mercado é muito amador, né? Então você ainda tem dificuldade de apurar dados de forma exata. Mas 95% desses donos de loja, eles têm só uma loja ou duas. Então, apesar do gigantismo do mercado, na ponta ele está totalmente fragmentado, totalmente pulverizado. Então, a gente tem muito veterinário que é dono de loja. Veterinário não é varejista, não é empresário, salvo algumas exceções, mas a maioria é técnico, né? É médico. Então ele está ali muito por paixão e por prazer a medicina veterinária. Mas aí quando você se coloca numa posição de tocar um varejo, que tem produto, serviço, vida e o veterinário, ele tem dificuldades, né? de conseguir fazer com que aquilo seja rentável. As lojas estão organizadas de forma independente, então tem pouquíssimas redes, né? Então esses lojistas não têm poder de compra com a indústria. Gestão é uma palavra quase que inexistente nesse mercado também, das minhas 2.000 visitas, né? Então você constata que ou você tem a figura do veterinário com essas características, ou você tem a figura daquele empresário que está muito mais pela paixão do que pelo negócio de fato. Então há muita dificuldade de você conseguir rentabilizar o negócio. O negócio tem complexidades, né? A gente está falando de um varejo que tem produto, serviço e vida. São 3 grandes departamentos. Então a oportunidade está da gente ser um dos organizadores desse mercado, de criar uma rede, uma marca, ter poder de compra, trazer gestão, né, treinamento, métrica. As pessoas tomam decisões muito porque eu acho que é bonitinho verde, eu acho que é bonitinho azul. E na verdade quando você olha, hoje em dia é tudo baseado em métrica. Foi aí que a gente enxergou uma oportunidade de ser um dos players que organiza o setor. Esses grandes players, eles não acabam criando um monopólio, assim, ou se fechando e deixando de lado esses pequenos empreendedores? Isso não seria mais saudável uma pulverização desse mercado, Rodrigo? Na verdade, assim, tudo que vai crescendo e amadurecendo, né? Vou pegar farmácia. Farmácia há 30 anos atrás você também não tinha redes, como você tem hoje, um mercado que quase 50% é distribuído em várias redes grandes. Tem redes de farmácia que tem quase 2.000 lojas, né? Então, quanto mais o mercado vai se desenvolvendo, ele vai se organizando no formato de rede. É assim com escola de inglês, com hipermercado, com farmácia. E agora o mercado pet está começando a passar por um processo de profissionalização. Mas tem muito chão ainda pela frente, porque quando as pessoas têm essa percepção, né, as grandes redes têm 10% do mercado, nem isso, menos de 10% do mercado. O resto está totalmente fragmentado no pequeno lojista. Então, na verdade, o mercado não está na mão da grande rede, o mercado está na mão de vários pequenos lojistas e nós estamos aqui para ser representante do pequeno lojista, né? Eu nem me coloco como a grande rede, porque eu tenho vários franqueados, né? Com CNPJs diferentes, com uma loja, com 2 lojas, um ou outro com 4 ou 5 lojas, sobre uma mesma marca. Então, nada mais é do que nós temos um papel aqui de ser representante do pequeno empresário, dar uma roupa para ele, né? Dar um modelo de gestão, dar treinamento, para ele poder ter um negócio que performe melhor conosco do que sozinho. Qual que é o maior problema para a contratação de gente hoje para o mercado pet? Onde está o gargalo? Você já deu a resposta. Eu costumo dizer que o mercado não é cachorro e gato. Aí eu falo isso, as pessoas olham assim para mim e acham que eu sou maluco. O negócio é gente. Lidar com os bichos, com cão e gato, que é o principal, é fácil. Qualquer um consegue lidar com um pouquinho de cuidado, consegue lidar. O problema é lidar com as pessoas, né? Então você tem um grande problema de qualificação. Acho que isso é geral, né? Isso é um problema do Brasil, mas no segmento pet não é diferente. Então o nosso maior gargalo são pessoas mesmo, né? Começa no recrutamento. Então a gente faz um trabalho muito grande para que os franqueados invistam tempo
em contratar certo, né? E isso no Brasil implica em você dedicar muito tempo. Você vai contratar um vendedor, você tem que falar com 20, 30, 40 pessoas, né? É o que a gente recomenda para não contratar o menos pior, e sim contratar aquela pessoa que de fato tem perfil, que tem, a gente contrata pelo comportamento e treina a técnica depois. Então esse é um grande gargalo. Tem a parte de serviços, né? Então a gente tem banho e tosa, é representativo no segmento e na rede aqui também. Então o desafio é você ter um bom técnico que consiga tosar um cachorro de maneira adequada, dar banho nele de maneira adequada, mas que consiga ter desenvoltura, que seja comunicativo. Esse é o grande desafio. Às vezes você tem técnicos bons, mas ruins comercialmente, ou gente comercialmente boa, mas com um nível de organização baixo. Esse é o nosso maior desafio, é gente. E como é que a gente qualifica esse pessoal para o mercado pet? Quer dizer, você tem faculdade de veterinária, você tem faculdade de administração, de empreendedorismo, mas você não tem cursos técnicos para capacitação. Falta isso no mercado de trabalho? Falta. No mercado de educação? Falta. Eu acho que você tem... tanto falta que a gente acaba investindo como iniciativa privada da rede, né? Então a gente tem hoje alguns centros de treinamento que a gente chama de universidades. A principal é aqui em São Paulo. Então tem um andar aqui que é uma universidade para formar e capacitar colaboradores da rede, de franqueados a banhistas, tosadores, vendedores, e numa maneira mais ampla. Então a gente fala de ética, a gente fala de comunicação, a gente fala de inteligência emocional, de gestão e liderança, de formação de novos líderes, né? Porque às vezes você tem um líder, mas para a pessoa ir para uma segunda loja, uma terceira, ela precisa deixar alguém que a substitua à altura, e essa é uma dificuldade. Então, respondendo à pergunta, sim, eu acho que falta. Eu acho que as universidades de veterinária, você tem muitas no Brasil, você tem mais de 300, né? Nos Estados Unidos tem 3. Então, o que é ensinado é muito em cima da técnica mesmo veterinária, né? Mas o veterinário precisa ter noção de estatística, de número, né? Ele precisa ter noção de gestão de uma forma geral, mesmo se for para gerir um pequeno consultório. Eu acho que o método de ensino no nosso setor e como um todo, acho que está muito defasado, né? O mundo mudou, o mundo é mais digital e eu acho que o sistema educacional não acompanhou esse processo. Aí você acaba colocando gente no mercado desqualificada e, para concluir, tem uma equação hoje de desemprego alto, né? Em âmbito geral, e a gente quer contratar, a gente recruta bastante gente e a gente não consegue contratar, porque você tem um hiato de qualificação. Temos mais de 13 milhões de desempregados no país, né? Como é que a gente vira essa chave? O que falta para a gente virar essa chave? Eu acho que a base é o investimento na educação, né? Então, educação mais, acho que o ensino fundamental. A gente teve dados recentes agora, os números são muito ruins, né? Então, a gente precisa investir em educação e, na minha opinião, adequar o método. Se você parar para pensar, o que o mundo não mudou de 30 anos para cá, né? Mudou, assim, absurdamente, né? E se você pegar a mecânica de ensino, ela é a mesma, né? Ou ela é muito parecida. E aí você acaba colocando gente no mercado que precisa se especializar, fazer novos cursos. Então, eu acho que a base do ensino fundamental precisaria ser revisto. Acho que o ensino técnico é outra ponte para qualificar as pessoas. Então, eu acho que é uma mudança que demora, né? Ela é estrutural. Então, se a gente não começar a olhar para a parte de educação agora, a gente não vai colher isso tão cedo. Então, como empresa, a gente enxerga aí, que não adianta ficar reclamando, né? A gente tem que se posicionar, onde puder participar, opinar, mas começar a fazer a lição dentro de casa. Então, por isso que a gente investe nas universidades físicas e online também. Então a gente tenta transmitir conteúdo de todas as formas com o objetivo de formar, e não só falando de pet no meu caso, né? Como eu te disse, falando de ética, falando de outras coisas para formar um cidadão mais capaz. Recentemente, uma concorrente de vocês, ela decidiu não vender mais filhotes nas lojas dela. Como é que você se posiciona a respeito dessa questão de venda de animais dentro das lojas? Olha, você tem hoje uma demanda
bastante grande por pessoas que querem cães de raça, né? Por uma série de fatores. Sem ser hipócrita, a maioria das pessoas quer aquele cachorro ou aquele gato por uma questão estética. Então ela busca aquilo. Mas o cachorro de raça tem muitas funções. Até falei no começo, ele tem o cão guia, ele tem o cão terapeuta, tem uma questão até de posse responsável, que você não adianta, por exemplo, adotar um cachorro na rua e morar num apartamento de 30, 40 metros quadrados, que é o que acontece aqui na cidade de São Paulo, né? Você vai esse animal não vai ter uma qualidade de vida boa. Então, existe demanda para cães de raça. O que a gente faz é organizar, já que a proposta é organizar o setor, eu não poderia não olhar para os animais de raça. Então, a gente faz um trabalho sério de homologação de criadores, a gente já visitou mais de 500, é um trabalho difícil, é muito amador, mas você precisa começar, né? Então, você precisa, de novo, educar quem cria a fazer certo, a dar um intervalo certo de um cio para o outro. E isso é um processo que você vai acertando, vai corrigindo para você ter um nível de organização desse comércio. Que ele existe e se ninguém organiza, onde é que a pessoa compra o cachorro? No porta-malas do carro, na feira clandestina, de quem não tem o devido cuidado que tem que ter. Então, a gente trata isso como um ponto de trazer para nós a responsabilidade de organizar. Agora, eu não costumo distinguir, é o cão de raça ou sem raça. A gente tem hoje 6 frentes sociais. Eu acho que nenhuma empresa tem tantas frentes sociais no nosso segmento. Começou com um evento de adoção. A gente promove 170 eventos por ano na rede. Depois a gente tem uma marca própria que eu dou um percentual das vendas para a ONG parceira. O dia do vira-lata, que a gente reverte todo o resultado do último sábado de outubro para 3 ONGs, entre várias ou mais 3 iniciativas com esse objetivo, né, social. Então não é para falar que faz, a gente faz com critério, com transparência e a frase é bem-estar animal, não importa se ele tem raça ou se ele não tem raça. Então o objetivo é o bem-estar e não dá para fechar o olho, porque se a gente fecha o olho, você está incentivando o comércio clandestino. Eu vejo dessa forma. Quer dizer, você não vê nenhum problema em vender os animais nas lojas, porque existe já um mercado, né, paralelo. Então, a única coisa que vocês estão fazendo é melhorar, qualificar esses fornecedores de animais, é isso? O que a gente faz é um trabalho de organização, né, de profissionalização, de organização, para que a gente acabar, né, ousadia minha dizer que eu vou acabar, mas para a gente diminuir quem faz errado, né? Então você precisa ter legislação. A gente, por exemplo, nas lojas tem áreas de socialização. Em todas as lojas o cachorro não fica preso. Ele sai, ele brinca, interage com as outras pessoas. Ninguém coloca cachorro com jornal que solta tinta. É climatizado os ambientes, tem veterinário responsável para olhar, tem protocolo, e a gente vai ranqueando ali aqueles criadores para que eles possam ir elevando o padrão. Então, esse é um assunto sempre que as pessoas até fogem do assunto, mas eu acho prudente tratar isso de frente. Existe a demanda. Se você olhar, tem um movimento grande, né, na internet, e muita gente até que é fácil levantar a mão e criticar, né? Tem muitas ONGs sérias, a gente trabalha com 23 ONGs hoje, mas tem muita gente também que critica. E o que essas pessoas estão fazendo para ajudar, né? A gente está ajudando com tempo, financeiramente, com eventos, educando até as ONGs, né? Porque você tem que organizar, a ONG não tem dinheiro, vem de longe, o que ela precisa. É um assunto sempre delicado, vai ter sempre a gente do contra, mas você tem que tratar isso de forma profissional e séria, né? Olhando o bem-estar animal. Você estava falando, né, de quem não é sério, de quem vende no porta-malas do carro, de quem é clandestino, de quem maltrata animais. O que precisa melhorar nisso? Mais legislação, mais fiscalização? Como é que o poder público pode interferir nisso? Se pode? O que você acha? A legislação é confusa, né, do setor, né, como em algumas outras, como já é de praxe no Brasil, você tem uma legislação que é confusa, que dá dupla interpretação. Então, é um processo, um pouco assim, né, já que você tem uma lentidão ou falta de organização
por parte de órgãos, a gente começa, como eu disse na universidade, a gente começa a iniciativa privada, então começa a tentar organizar e mostrar, né, para o legislativo, para quem toma conta disso, que isso é algo que tem que ser olhado, né? A gente tem hoje mais animal do que criança no Brasil. Então como é que não vai olhar para isso, né, de uma forma diferente? Mas é melhorando a legislação, é você profissionalizando o mercado também. O nosso segmento, ele, apesar de ser muito grande, ele é muito amador ainda. Então você tem muita gente que opera na informalidade, tem alguns lugares que beira até o artesão. Então ele tem a loja embaixo, ele mora em cima. Então o processo de profissionalização, na minha opinião, ele vai contribuindo para você organizar o setor como um todo. Ainda falando dessa questão de animais, o que você acha da experiência de animais em laboratórios? Acho péssimo. Acho que animal, de novo, acho que bem-estar animal é a frase que todo mundo que está no setor deveria buscar, né? E eu acho que a maioria, sinceramente, está envolvida com o bem-estar, está no setor porque gosta. Tem muita essa coisa de, não, mas você está no setor porque você está querendo maltratar um bicho para ganhar dinheiro. Imagina, não precisa disso, né? Não tem a menor necessidade. Se você vê o percentual por exemplo, de filhotes em cima do resultado do faturamento, ele é muito pequeno. Então, na verdade, é mais trabalho do que resultado, mas passa por isso, não tem como não olhar. Agora, qualquer coisa que fuja do bem-estar animal é, obviamente, abominável. Quais são os produtos que vocês vendem que são mais inusitados, que são mais diferentes, assim, que o público falaria, oh, meu Deus, isso também é para um bicho? Olha, a gente tem, com esse processo de humanização, então você tem cerveja para cachorro, vinho, chocolate, mas, por exemplo, chocolate não tem cacau, não tem açúcar, ele é um disfarce ali, né? Às vezes, muitas vezes ele tem carne, ele tem sabor carne, como o vinho, para você poder, o cachorro poder acompanhar o vinho que você está tomando. Então, hoje em dia o mercado está muito desenvolvido nesse sentido, né? Tem muita novidade, tem a linha natural crescendo, cada vez mais, muito também pelo reflexo da pessoa de alimentação saudável estar em alta, então ela quer que o cachorro siga a mesma linha. Então você tem nessa linha de produtos, de chocolate a sushi, a vinho, a cerveja, sem álcool, sem açúcar e etc., né? Olhando o bem-estar animal. Nos serviços você tem hidratação de chocolate, de argan, de açaí, então você começa a ter essa gourmetização, essa personalização de serviço e de produto também no setor. Uhum. Mas isso está mais focado no A. Quando você vai mais para o B, C, já perde um pouco de... O desafio de quem faz isso é volume, né? Que tipo de animal hoje um pet shop, uma petland atende? Cachorros, gatos e que outros animais? Cachorros e gatos é 90%, até pouco mais, 95%. Você tem pássaros, tem coelhos, tem hamsters, em lojas maiores tem peixes, né, aquarismo, mas menos. Cão e gato basicamente é o principal. E o cão ainda, apesar do gato, né, as pessoas olham e a curva de crescimento populacional do gato, ela é muito mais acelerada do que do cachorro. Por quê? Você tem em termos de evolução de população, né? Projeta-se que daqui a 10, 15 anos você vai ter mais gatos do que cães. Populacionalmente falando. Nos Estados Unidos você já tem mais gato do que cachorro. Mas apesar disso, o cachorro ainda representa grande parte, ainda é o animal preferido. O gato, ele cresce, né, como pet, principalmente nas metrópoles, onde as pessoas têm pouco tempo, tem espaço limitado, né? O gato fica sozinho um final de semana, por exemplo. O gato vive num espaço menor, coisa que não precisa passear, não precisa ter a frequência de banho que um cachorro tem. Então, às vezes, quem é mais prático e quer uma companhia, acaba indo para o lado do gato. O cachorro exige mais atenção. E os cachorros, as pessoas dão muito valor às raças, né? Eu tenho um Shih Tzu, eu tenho um Yorkshire, eu tenho... Os gatos também são assim? As pessoas também se preocupam com as raças dos gatos? Menos. Sim, mas menos, né? As pessoas... Vou te dar um exemplo até, né? A gente tem vários eventos de adoção, como eu comentei.
E se a gente faz um evento de adoção, tem evento que a gente faz e leva só cachorro idoso. E aí as pessoas, o índice de adoção é bem menor. Quando você leva cachorro bonitinho, aí o índice de adoção é alto, né? Então, existe muito essa questão do vamos ajudar, vamos social, mas as pessoas têm preconceito para adotar um cachorro idoso. A gente vê isso na prática, né? E para o gato, eu acho que é menos fazendo esse link, porque você tem os gatos normalmente sem raça definida, tem muitos gatos bonitos. Então, há uma diferença grande para o cachorro. Então, eu acho que é menos sensível do que para o lado do cão mesmo. Hoje, esse mercado pet veterinário, ele é muito caro ainda para a classe C e para a classe B e para a classe C, né? Para Quer dizer, é um mercado caro, né? Os remédios são caros, os tratamentos são caros. Existe uma razão para ser tão caro? Existe uma razão para ser tão caro? Agora você me pegou na pergunta. Não sei te dizer, sinceramente, por que os tratamentos são caros. Saúde, né? Eu acho que saúde você acaba tendo... Com esse processo de humanização, as pessoas estão preocupadas demais, né? Uma vez que é filho e não é animal, acho que a preocupação ela é muito maior. Então, permite você ter um aumento de ticket, de preço. O que eu queria comentar desse assunto, que eu acho que é válido, né? A gente tem hoje nós enxergamos uma oportunidade no mercado veterinário e nós criamos uma outra empresa, uma outra rede, chama-se Doutora May. É uma rede de clínicas e consultórios veterinários com foco em prevenção. Então, as pessoas hoje levam o cachorro ou o gato no veterinário só quando ele apresenta algum sintoma, né? E aí o animal sofre, porque ele podia ter prevenido aquilo, e o bolso, que é o assunto aqui, sofre também, né? Bem-estar animal e bem-estar do bolso do dono. E quando a gente trata a prevenção, você melhora o bem-estar, né? Você vai prevenir, não vai remediar, e você tem uma previsibilidade ali, de uma programação de gasto diferente. Então a gente criou um modelo que é focado em prevenção, focado em trabalho com agendamento, então 100% das consultas são agendadas e tem uma política de preço justo. Então, o que é uma política de preço justo? É você ter um procedimento que pode custar até 60% mais barato do que um processo convencional, com uma estrutura nota 10, com anestesia inalatória em caso de cirurgia. Então, a gente está olhando também para a profissionalização de saúde veterinária e de olho na questão do preço, de democratizar o acesso à medicina veterinária de qualidade, olhando a prevenção, aliando o bem-estar animal com economia. No ano passado, você disse em algumas entrevistas que vocês iam chegar no final de 2018 com mais ou menos 119 unidades franqueadas. Hoje vocês têm atualmente 100 lojas. A crise está afetando os seus negócios? Olha, você tem uma diminuição do ritmo de venda de franquia, né? O setor, ele cresceu, né? Ele cresceu menos o ano passado do que os outros anos, mas na ponta de venda a gente cresceu. Eu não senti problema, reflexos de um momento complicado de Brasil, mas o reflexo ele vem na ponta da venda de franquia, né? Que a gente cresce, o nosso negócio é venda de franquia. Então você tem uma pessoa que tem uma tomada de decisão mais longa, que fica com receio olhando macroeconomicamente, então você tem afeta sim a parte de venda de franquia, lógico, e afeta também o ritmo de expansão. Quanto que o e-commerce representa das tuas vendas totais e como é que você trabalha com e-commerce? Nós estamos testando ele ainda, né? A gente está no meio de um processo aí de aquisição de um player que era exclusivamente online, então, e nós até então era exclusivamente físico. Então a ideia é, como a gente está distribuído em 17 estados, nas 5 regiões, é que as lojas possam ser mini centros de distribuição e a gente ter um ganho logístico significativo. Então a gente está fazendo a aquisição desta companhia e no momento a gente está testando. A plataforma está pronta, carrega o nome antigo ainda, a gente não virou a chave, então eu não tenho esse dado, ele está em teste, né? Então eu não tenho esse dado, mas a ideia é que a gente faça uma operação 360 e a distribuição geográfica favoreça um online mais com ganhos de logística mais significativos.
Existe uma tendência no varejo, né, de trazer da loja física para o mercado de e-commerce. Você acha que isso também pode acontecer aí no futuro com o mercado pet? Quer dizer, aumentar o e-commerce ser maior do que as próprias unidades físicas? No segmento pet, sem dúvida o e-commerce vai crescer, tem muito espaço, mas eu acho que não. Por quê? Porque você tem uma demanda por serviço grande e, pelo menos por enquanto, ninguém vai dar banho online no cachorro. Então, você necessariamente tem um cliente indo na loja toda semana, a cada 15 dias. Então, acho que isso ele é complementar, mas ele não chega a ultrapassar. Pelo Brasil, tem uma característica muito forte de serviço. O que precisa melhorar na parte logística do país São para ajudar questões. a indústria e o setor de serviços e comércio? Olha, acho que o Brasil é precário em infraestrutura, né? Então a gente tem, você tem malha ferroviária muito ruim, as estradas são muito ruins, né? O Brasil é um país gigante, né? Continental, então tem além do custo de deslocamento, ele é caro. Então, tudo isso contribui negativamente para você em termos logísticos, né? Eu acho que o Brasil precisava passar por um grande processo de investimento na parte de infraestrutura para que a gente possa ser competitivo, né? Muitas vezes a gente é competitivo, mas a gente perde quando você olha para a infraestrutura. Um país que produz mais caro, mas tem uma eficiência melhor, ele é mais eficiente que nós. E aí que é uma pena que a gente fica esbarrando no nosso próprio desenvolvimento. Acho que esse é um ponto crítico, né? A parte estrutural. Você acredita que a situação econômica vai melhorar esse ano? Acredito. A gente tem um momento, né, de Brasil, até li isso hoje, vou até usar essa expressão, no ponto morto. Né? Não me lembro de que coluna que foi, mas um Brasil no ponto morto. Esperando uma reforma que é necessária, né, na minha opinião, da Previdência, mas o Brasil para enquanto isso não acontece. Né? E, na verdade, quando acontecer, parece que vai acontecer nos termos que forem necessários, estruturalmente no dia seguinte não muda absolutamente nada. Né? É engraçado isso é um reflexo de longo prazo, mas muda a confiança, que eu acho que é um fator que é um motor do empresário investir. Se o empresário investe, ele contrata, gira a máquina do crédito. Então, eu acredito sim que o Brasil vai destravar isso e vai crescer, não como a gente gostaria, mas esse ano talvez vejo como um ano de reestruturação, de readequações de algumas coisas. Está passando por um processo, né, de mudança nos últimos anos. Para 2020 a gente ter o Brasil tem tudo para andar, né? Tem muita oportunidade. O mundo está cheio de dinheiro, liquidez e o Brasil é um país que tem muito o que fazer, né? Eu falei aqui de estrutura, dá para escrever um livro de saneamento básico, de coisas elementares, e é um país continental. Então, além de ter muita coisa para fazer, tem volume, né? Acho que é por isso que a gente vai dando trombada e vai andando, porque é muito grande o Brasil. Então, mesmo com os problemas, o volume vai levando a gente. Mas eu acredito sim, e que a gente vai melhorar. Então, fala um pouquinho para mim da reforma da Previdência que você é a favor. Você acha que a reforma vai destravar o país e vai melhorar o entendimento do empresário e o otimismo dele em relação ao Brasil, é isso? Não, acho que não é a solução de todos os problemas, né? Mas eu acho que criou-se, né, um ponto focal em cima dela que isso que isso é o início de uma série de mudanças que são estruturais e que precisam ser feitas para que a gente possa conseguir pagar as contas, né, do próprio país. Né? Tem muita coisa a se fazer, tem a parte tributária, que é outro ponto que está sendo discutido. Né? O Brasil é muito complexo, né? Confesso que eu, às vezes, tenho dificuldade de entender toda a malha tributária. Isso acaba deixando a gente pesado, o país burocrático, difícil de fazer negócio. Então, eu acho que é um processo que começa com a bendita da reforma da Previdência e com isso vai trazendo um sentimento de mais confiança. O capital externo olha para cá com olhos melhores e a gente começa a abrir o caminho para
se desenvolver, sair desse ponto morto aqui que eu coloquei. Acho que é um pouco por aí. Você falou da reforma tributária. A reforma tributária, o que precisa, qual que é o ponto central que o governo deveria atacar na questão tributária? Eu acho que não é a minha especialidade esse tipo de questão, né? Mas o que a gente vê, um ponto que acho que vale comentar é a complexidade, né? A quantidade de tributos diferentes acho que se unificasse, facilitaria até o entendimento. Às vezes tem gente que quer fazer certo, mas pela complexidade acaba não recolhendo da maneira correta e aí o sistema inteiro sofre, né? O governo acaba arrecadando menos por uma questão até de complexidade. Então, como eu disse, não é o meu especialidade esse tema, mas eu acho que simplesmente, obviamente, diminuir a carga tributária, né? Porque isso no meu entendimento, é uma roda que gira. Você vai incentivar mais o investimento, a produção, isso vai voltar para o caixa do governo e mais arrecadação. Mas simplificar, eu acho que é um passo, é uma confusão danada, né? Você vai para o Nordeste, você tem substituição tributária de uma coisa, aqui é de outra, então é muito complexo. Então, simplificar, eu acho que é um bom ponto com desoneração, né, obviamente. A carga tributária dentro do mercado pet é bastante alta, né? Alta. Uhum. E essa carga tributária, quer dizer, você acredita que se ela diminuir, você tem condições de contratar mais gente, de gerar mais empregos? Como funcionaria isso? Sem dúvida. Eu acho que você destrava a parte produtiva, né? E aí você acaba fazendo a roda girar, as empresas contratam mais, você tem uma situação, consequentemente, de mais arrecadação se você simplificar. É que precisa quebrar esse paradigma, né? Precisa ter propostas, né? Que precisa ser compensado. O Brasil já sofre hoje com um problema de caixa, com déficit, então precisa ter uma linha estrutural que seja compensatória e seja planejada. Mas com certeza, na minha opinião, você acaba destravando, né? Uma coisa tem que compensar a outra. E a reforma trabalhista, você acha que a reforma trabalhista, ela gerou mais empregos depois que ela foi implantada? Se ela gerou mais empregos, eu não tenho esse dado, mas eu acho que teve ganhos, né? Eu acho que teve ganhos. Você tinha, por exemplo, se você pegar o número de ações trabalhistas, né, depois da mudança, caiu abruptamente. Não sei o número ao certo, mas se eu não estou enganado, mais de 50%. O que eu acho que é positivo, porque o Brasil tem muito essa característica, né, a gente olha muito para o problema e pouco para a solução. Aí fica tentando. Criou-se uma cultura muito em cima disso, que eu acho que não é positivo para ninguém, né? Você tem lá nos Estados Unidos a possibilidade de trabalhar part-time, que eles chamam. Então aqui teve a questão do trabalho intermitente, acho que é pouco difundido, mas começa a facilitar esse tipo de melhoria. Então eu vejo benefício. Aqui e benefício para todos, né? Acho que a dificuldade é muito de comunicação, né? Um lado acha uma coisa, o outro lado acha outra, mas quando a gente simplifica, quando a gente desburocratiza, na minha opinião, você tem um ganho grande dos dois lados. E eu acho que isso impacta na produtividade, né? Se você tem... Hoje a gente tem um problema no Brasil, na minha opinião, de produtividade grande, né? Vou te dar um exemplo. Você olha uma cafeteria nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos tem 2 pessoas trabalhando em uma fila de 10 pessoas e aquilo funciona. Aqui você tem, às vezes, 5, 6 pessoas e não funciona igual lá que funciona com 2. Isso, acho que tem muita coisa cultural ligada, educação que a gente falou ali no começo, qualificação dessas pessoas, acho que o reflexo é muito grande. Por isso explica que o Brasil está muito atrasado, muito pesado, quando você olha outras nações que têm legislações mais flexíveis, mais modernas, né? Você não pode ter uma legislação que tem 30 anos atrás e as coisas hoje que não tinha nem internet direito. Então, precisa se modernizar. Mas todo o processo de mudança causa medo, acho que nas pessoas, causa desconforto e gera atrito. Quando você fala dessa questão cultural do brasileiro, você acha que o brasileiro ele é menos produtivo porque ele está mais apoiado nessas leis? Sim, acho que sim. Ele tem mais... Quando você tem... Não existe crescimento na zona de conforto. Isso é uma frase que a gente usa e a gente percebe isso, né?
Se você está com uma empresa com caixa muito confortável, você já se exige menos. Então, se você está aqui, você se exige mais. Então, eu acho que com certeza, se você tem proteção em excesso, não quer dizer que não tenha que ter, que não tenha que fazer as coisas dentro do que é certo, mas acho que impacta significativamente na produtividade. Né? O Brasil tem a cultura da herança. Então, aqui é meio que é obrigatório, né? Não, eu tenho uma situação familiar, eu tenho uma herança, né? Se você vê até como é que a comunicação, pega as novelas, né? Incentivam esse tipo de coisa. Então, bom, meu pai não vai me deixar uma herança, como assim? O dinheiro é meu. Não, o dinheiro é dele que trabalhou e que ganhou. Né? E nos Estados Unidos não existe isso. As pessoas doam para instituições e o filho com 17, 18 anos vai morar fora e vai fazer a vida dele. Então, essas diferenças culturais, acho que com certeza levam países para lados diferentes. E o reflexo está a própria população colhe isso. Como é que a situação política interfere nos negócios? Eu acho que muito, né? Não dá para separar política de economia. Acho que está totalmente interligado, principalmente nesse momento onde envolve mudanças estruturais que vão mexer com o empresariado, né? com quem contrata, com quem faz investimento. Eu me lembro no final do ano passado, eu estava rodando alguns estados, conversando com shoppings, a gente está começando a entrar em shoppings, e vários planos, né, do tipo, olha, eu estou com um plano de investimento, se acontecer isso eu não invisto, politicamente. Se acontecer eu invisto. E o que é um plano desse? É um plano para você dobrar a capacidade de um shopping que vai gerar quantos empregos em 150 lojas. Então, acho que é completamente homogêneo isso, com certeza. Do que você acha que o empresariado brasileiro tem medo na política? Tem medo na política? Eu acho que a falta de transparência, de confiabilidade, né, no que se faz, são pontos que acho que retardam investimentos, retardam tomadas de decisões e reflete economicamente em todo o ciclo. Então, acho que colocaria como falta de transparência e de confiabilidade. A gente tem dúvida, né, dos órgãos. Cada hora aparece uma coisa, então acho que isso deixa o empresário inseguro na hora de tomar uma decisão maior, por exemplo. Você acha que o Brasil está menos corrupto? Difícil essa pergunta, né? Pela falta de transparência e de confiabilidade, fica difícil responder. Mas eu acho que o Brasil está passando por um processo de reeducação nesse sentido, teve ganhos, mas a cultura da corrupção, né, ela é muito enraizada ainda. E não é na política, né? Isso é em todo lugar. É a cultura de você não poder parar ali, parar no lugar errado, dar um dinheiro para o cara tirar um alvará na frente. Isso é corrupção, né? Não é na esfera política, mas é na esfera do dia a dia da vida das pessoas, porque é cultural. Então, quando a gente começa a ver resultados, né, em cima disso, efetivos, né? Você vê Petrobras recebendo dinheiro de volta, de propina, de coisas, de valores bastante significativos, começa a ver punições. Acho que é um processo que começa e que tem muita coisa para evoluir ainda, mas olhando para 10 anos atrás e hoje, acho que teve evolução. E o que você espera do atual governo? Espero que ele deixe a gente fazer, que ele crie um ambiente econômico favorável para que a gente possa produzir. Né? Espero que ele olhe para a educação, que é sem dúvida a base, e se não mexer na educação agora, a gente não vai colher daqui para frente. Acho que tem que facilitar a entrada de capital privado em diversos setores, que é muito fechado, né? Então, você tem saneamento básico, só algumas empresas, a estatal que tem que cuidar. Você tem várias situações dessas. Acho que se o governo olhar uma abertura econômica, chamar mais a iniciativa privada, acho que vai ter mais eficiência e o Estado ficar menos inchado. Eu espero que o Estado fique menos inchado, para que ele possa
ser mais eficiente e contar com a iniciativa privada para que o país possa ganhar. Quais seriam as empresas hoje que você vê que poderiam ser privatizadas? Olha, acho que tem muitas, não vou citar um outro em específico, mas acho que acho que a função do governo, ela não é fazer gestão de empresa, né? O governo tem que cuidar do social, do estrutural. Acho que é isso essa cultura que torna as coisas pesadas. Então, o processo de privatização, sem citar uma ou outra, eu acho que ele se for planejado, bem feito, eu acho que ele vai tirando peso do governo, né? Ele vai tirando alguns pesos e deixa o governo focar no que ele tem que focar. Uhum. Vamos falar um pouquinho de gestão. Você saiu do mercado financeiro e foi para o mercado pet. Por quê? Vou te contar. Então me conta. Eu trabalhei no mercado financeiro, na Duratex, numa empresa de capital aberto. Eu tratava de relações com investidores. Depois eu me envolvi com o mercado de capital, montei um escritório de investimento. Depois eu virei como se fosse um franqueado da XP, que é um monstro hoje, né? Aprendi bastante com esse processo e eu me especializei ali em fazer operação de câmbio, de dólar, de futuros, né? E aquilo tem com produtos com nível de risco muito alto. Então aquilo era uma coisa que não me agradava muito, porque é um estresse alto, você acaba lidando com um risco muito alto e tem pouca entrega para a sociedade. É uma coisa assim, são 6 telas na sua frente, então você acaba não devolvendo, não lidando com pessoas, contribuindo de alguma forma, olhando como empresa. Então, mas ali foi importante, eu tive um processo de capitalização bom ali, eu já fui o primeiro escritório da XP em volume de câmbio durante 2 anos seguidos. Tinham 500 escritórios, a gente era o primeiro no ranking. E de lá, eu digo a gente que eu tenho o Paulo, que é um dos meus sócios, que sempre esteve comigo, nós queríamos fazer alguma coisa no mercado físico. A gente falava que lá era o virtual, né? Você entra dinheiro, sai dinheiro, você não vê o dinheiro, é só o virtual, né? Não vê as coisas acontecendo. E aí a gente olhou vários setores, olhou serviço, olhou coisas que podiam ser escaláveis e que não estavam organizadas. Cabeleireiro, padaria, uma série de coisas que são mercados grandes, mas que não estão organizados em rede. E aí passou pelo pet. E a decisão foi essa, um mercado muito grande, mas dessas 30 ou 40 mil lojas que existem aí, você é um por loja, né? Bom, imagine se a gente organizar isso, criar uma marca, criar uma rede. Aí começou um processo de entendimento, comecei a visitar essas lojas todas. E aí no meio do caminho, eu também não entendia nada do setor. Falei, bom, será que não é melhor trazer alguém do que inventar alguma coisa? E a gente vai errar, mas a gente erra menos. E a curva de aprendizado é mais rápida. A gente conversou com algumas redes fora, a Petland foi uma delas. Facilitou porque já está em vários países, essa diversidade. Então tem operação no Canadá, no Japão, na Arábia Saudita, em El Salvador. Então você tem empresários de perfis diferentes, o que enriquece o negócio. A gente gostou do modelo, que é focado em atendimento, em experiência de compra, e acabou negociando um ano e trouxe a marca para o Brasil. Optou por fazer o processo com quem já existia. Uhum. E foi acertado. Foi acertado. Foi. Ajudou. A gente errou menos, né? Sempre erra, mas errou menos, a curva de aprendizado é maior, a troca com o americano é muito boa. Nós temos uma relação ótima. Então, diria que se a gente não tivesse optado por esse caminho, a gente não teria crescido tão rápido, talvez. Como é que você explica para os americanos a situação econômica e política brasileira? Demora. Tem que botar eles na sala, dar bastante água para eles, pano frio para botar na nuca, porque eles não entendem, né? Assim, eles ficam abismados, né, com a complexidade. Por exemplo, para fazer o pagamento, quando a gente assinou o contrato, né, da taxa inicial, demorou 6 meses. Né, e o americano não entende por que demora 6 meses. Tem que abrir uma conta aqui, lá, o imposto que vai, que volta. Então,
A gente costuma abrir um mapa, às vezes, do Brasil, para eles entenderem as dificuldades de deslocamento, né? Eu tenho uma loja em Teresina, em São Luís do Maranhão, a malha aérea é difícil, e a gente bota eles no voo também, né? Eles estão chegando agora aqui quinta-feira, e aí a gente bota eles no voo para ir lá em Teresina, chegar 2 horas da manhã, 6 horas da manhã já começar a trabalhar, e a pessoa entende que o Brasil não é São Paulo, né? Que o Brasil é o Nordeste, que o Brasil é o Centro-Oeste. Então, é uma tarefa aos pouquinhos também. Como é que vocês fazem para lidar com os consumidores insatisfeitos? Como é que funciona essa troca e como é que vocês reagem a esses consumidores insatisfeitos? Eu tenho uma área que é um SAC, né? Um serviço de atendimento ao consumidor. A gente tem a gente recebe a reclamação e entra em contato com a loja primeiro, porque como são franquias, né, para poder entender o que aconteceu, e aí a central entra em contato com aquele cliente, né? Sempre no sentido de entender aonde que foi o problema, como é que a gente pode remediar aquilo. Muitas vezes a gente manda dependendo do problema, algum vale-banho, algum kit de produtos para poder, enfim, deixar o cliente mais satisfeito, mesmo que algumas vezes não tenha algo específico, mas é aquela história, né? O cliente tem sempre razão e a gente tem que olhar e cuidar dele, que é ele que paga as nossas contas. Então a gente tem uma área de saque, a gente faz controle, o índice é baixo de reclamação, a gente tem 30 a 40 reclamações por mês e eu faço um volume de 120 mil atendimentos por mês. Então, se você olhar aí a comparação, a gente não quer ter nenhuma, né? Mas nós estamos lidando com seres humanos, com gente, factível a erro, mas eu acho que a gente procura ser rápido na comunicação e hoje em dia o bichinho é mais grave você fazer uma tosa errada do que o filho apanhar na escola. Tem um nível de emoção mais alto, então a gente tem que lidar com isso para poder deixar o cliente confortável. E quem que é o melhor amigo do homem? O cachorro. Ainda é? Ah, com certeza. Ainda. O cachorro não é interesseiro, né? O cachorro não importa, ele não liga se você está gordo, magro, rico, pobre, chorando ou não. Então, o cachorro é um animal que... E acho que até nesse mundo louco que a gente vem vivendo ultimamente, vem cumprindo uma função muito importante. Acho que até um pouco por isso você vem tendo esse processo tão forte de humanização desses bichinhos. Depois que você saiu do mercado financeiro e você entrou nesse mundo pet, você ficou mais próximo dos bichos, dos animais? Você entende melhor, entende melhor essa humanização? Com certeza. Eu já tive vários pets antes, quando criança, adolescente, mas é aquela coisa, né? Não era meu especificamente, era da minha mãe, era do meu pai. Então, depois que eu entrei no negócio, então eu peguei um cachorro, né? Para poder, inclusive, o que você falou, entender aquela relação, né? Eu já tive, mas numa outra situação. Agora o cachorro é meu, então é responsabilidade minha. E eu fico o dia inteiro fora, então eu tenho que levar ele para trabalhar comigo, tenho que planejar, tenho que pensar, tenho que cuidar. E a gente desenvolve um amor por os bichos que é impressionante. É um filho mesmo. Meu cachorro dorme comigo na cama. Então, e ajuda, né, você a entender e pega um amor danado. Que dica prática ou que dicas práticas você pode dar para quem quer ser um líder? Eu acho que você tem que fazer a liderança feita por exemplo, né? Então não adianta falar e fazer diferente. Acho que esse é um ponto importante. 2, eu acho que o líder tem que ter o espírito de servir e não de ser servido, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que estão numa posição de liderança e querem que todo mundo as sirva, né? Acho que a lógica ela tem que ser inversa, né? A nossa função é ir limpando a burocracia, tirando os empecilhos da frente para que a nossa equipe possa executar um bom trabalho. Eu acho que liderar está muito ligado com você gerir emoções, né? O meu papel cada vez mais é a gente entender se aquela pessoa está no lugar certo, na hora certa, identificar algum possível conflito, alguém que é bom que tem qualidades que vai ser melhor aproveitado em outra área. Eu acho que o líder tem que ser um bom psicólogo,
né, para ele poder gerar valor, extrair o melhor de cada um. Acho que e é difícil isso, né? Acho que esse é um ponto que tirar o melhor de cada um e para você conseguir potencializar as qualidades daqueles colaboradores seus. Acho que o ambiente conta bastante, então a gente tem um ambiente lá, procura fazer um ambiente bem descontraído, divertido. Eu criei um programa de almoços, isso eu acho legal comentar, chama Programa Conheça. Então a gente, toda quarta-feira, eu almoço com os colaboradores meus, de todos os níveis. E o objetivo não é falar de trabalho, a gente acaba falando um pouco, mas não é falar de trabalho, é falar da pessoa. Então, porque aquela relação é sempre assim, né? Você fez, entregou o prazo, não tal. Então a ideia é assim, pô, você vem da onde, né? Pega 2 horas de carro, de trem, de ônibus, teu filho está doente, como é que é, o que você gosta de fazer? Então, aí a gente o objetivo é diminuir a distância entre o dono ou o líder ou qualquer posição de liderança com a base da empresa, né? Com todos os níveis. E aí você tem acho que uma relação de admiração mútua, não é nem de um com o líder. A gente aprende sempre, toda vez que eu faço um almoço desse, a gente aprende, a gente escuta uma história legal, a gente conhece alguma coisa de alguma pessoa e vai refletir em produtividade. Eu tenho gente no escritório lá, graças a Deus, o que veste a camisa, que chega de noite a gente tem que mandar embora. Fala, você precisa ir embora, você precisa descansar, porque já deu, né? E a pessoa está tão engajada com aquilo que ela veste a camisa. Eu acho que é fruto de um bom ambiente, uma boa gestão. E eu nunca tive um processo trabalhista. E é comum, né? Você vê isso. Porque eu acho que a gente olha as pessoas como o maior ativo da empresa. Você acha que esse tipo de liderança é a liderança que o jovem agora do século XXI, com as competências do século XXI, está esperando do líder? Eu acho que você tem nessa geração mais nova, ela tem uma expectativa de mais liberdade, né? Então, tem que saber entender essa expectativa de liberdade, mas não pode confundir com falta de compromisso, com falta de responsabilidade. Esse é o desafio de você conseguir equilibrar, né? Saber cobrar, mas não deixar um excesso de liberdade também. A gente tem pessoas na empresa, acho que o mais novo lá deve ter 18, 19 anos e o mais velho tem 58. Então, no começo era muita gente nova, depois a gente vai crescendo, vai trazendo, vai sendo exigido de você melhorar a qualificação, muito em termos de trazer experiência, né? Às vezes a pessoa tem muita gente nova lá, muito boa, mas não tem experiência de vida, ainda não viveu. Então, a gente começou a trazer líderes um pouco mais velhos, e aí agora eu tenho uma empresa que o de 58 precisa lidar com o de 18. Então, esse alinhamento de expectativa não é fácil, né? Por isso que precisa estar presente, de olho, dedicar tempo para conversar com as pessoas. Todo mundo quer falar com você e esse é um desafio. Você tem um monte de coisa para fazer e você não pode passar a sensação de, ai meu Deus, lá vem mais um falar comigo. Não pode, né? Você tem que fazer a pessoa... Não, o que você precisa? É aquela história de você servir e não ser servido. Então, acho que alinhar a expectativa, respondendo a pergunta para finalizar, da liberdade com a responsabilidade na geração mais nova. Qual?